Hello todo mundo aqui no nosso Instagram, nessa sexta-feira bacana que a gente tá ao vivo aqui, direto dos nossos estúdios de Brasília, para falar para vocês sobre o impacto emocional da cirurgia plástica. E hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, a doutora Cristina Borges, é uma psicóloga maravilhosa, uma grande amiga, é a melhor de Brasília. Eu coloquei a música aqui, I Will Survive, da Gloria Gaynor, porque plástica tem tudo a ver com I Will Survive, a minha autoestima. Por isso que eu coloquei Gloria Gaynor, é muito legal, eu acho, adoro essa música. E ela fala exatamente isso, você não é mais bem-vindo, é a sua autoestima antiga. E com ela vão embora todos os traumas emocionais, evidente que é claro. Eu sou cirurgião plástico, eu não vou dizer que eu seja Deus, que a gente vai mudar as pessoas, as vidas das pessoas. Mas, obviamente, isso é mais do que estudado. A cirurgia plástica, ela tem esse papel extremamente importante da nova aceitação. Aceitação, hello, legal, can't hear me? Wow, from New York. Bem, melhorou meu som? Muito bem. Então, cirurgia plástica é isso, gente. É uma dessas maneiras que a gente tem nesse mundo globalizado para a gente se encontrar mais. E é isso que a gente vai falar aqui com a minha querida amiga Cristina Borges, mas antes a gente vai diminuir um pouquinho a Gloria Gaynor. Então é isso, Cris. Vou esperar você entrar para a gente te chamar, para a gente falar sobre isso. E, gente, olha, não perca. Fica até o final, porque a Cristina Borges, ela é uma pessoa extremamente antenada, uma excelente profissional e ela trabalha muito com essa coisa da autoimagem. E eu acho que tem tudo a ver, né? Cirurgião plástico, cirurgia plástica com psicologia, isso tem tudo muito a ver. E eu acho que é uma interação muito legal. Tanto que existem estudos, assim, muitos trabalhos que são feitos em mesas redondas em congressos médicos e mesmo na área da psicologia que discutem muito esse negócio. Eu me lembro que uma vez eu estava numa mesa redonda, num congresso, e aí a questão foi assim, o seguinte, a Decarruda, grande doutor, melhor companheiro de voo, ok, Marilândia, advogado, querida. Muito bem, gente, e eu me lembro que nessa mesa redonda a gente estava discutindo assim, se você tem um problema emocional com o seu corpo, né, quer dizer, você tem mamas imensas ou mamas grandes, doutora Eugênia Tiveron, minha querida amiga, trabalha comigo, que honra ter você aqui. Então, se você tem uma mama muito grande, se você tem aquela coisa assim de um problema na sua vida por causa de algum aspecto físico, a discussão que existe é o seguinte, você vai fazer uma terapia primeiro para você conviver com aquela alteração que você tem no seu corpo, na sua vida, ou você vai fazer uma cirurgia plástica. E aí a discussão é o seguinte, depende, claro, Cris está entrando. Deixa eu entrar, Cristina. Cristina Borges está entrando aqui, gente. Tem coisa mais... às vezes eu fico vendo uma live, aí esse papo de, eu vou chamá-la. Oi, Cris. Oi, querida. Tudo bem? Oi, querido. Eu estou toda enrolada e não conseguia pedir para entrar, mas estou eu aqui para a gente bater um papo gostoso. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Pois tá aqui. Eu queria te agradecer a topar a participar desse papo, porque eu acho que é bem legal. Eu acho que cada vez mais essa coisa da procura da autoimagem, seja com o seu cabeleireiro ou com o seu cirurgião plástico, a sua cirurgiã plástica, ou seja lá o que for, seu podólogo, a sua costureira, seu joalheiro, quer dizer, essa coisa de você se olhar e falar, puxa, eu estou bem. Isso tudo tem um impacto, né, muito grande na coisa do equilíbrio emocional. E como a gente falou um pouquinho agora à tarde, para já dar a entrada nessa conversa, a gente tem um tempo limitado, são no máximo 1 hora, vamos tentar fazer em 40, 50 minutos. Mas assim, eu acho que seria interessante a gente conversar dividindo a coisa, né? Quer dizer, especificamente, o impacto emocional na cirurgia plástica. Seja aquela pessoa que não fez, aquela pessoa que vai fazer, mas enfim, vamos começar a falar sobre o pré, né? Sobre a decisão de você fazer uma cirurgia plástica. Só para terminar aqui, finalizar, enquanto você não estava entrando, eu já engatei uma história em que eu participei de uma mesa redonda, num congresso de cirurgia plástica, com psicólogos, inclusive, na mesa, e a discussão era essa, você tem uma mama imensa,
E essa moça, essa mulher, essa menina, ela não convive bem com aquilo, e ela sofre e ela se isola da sociedade. Então, a gente faz um trabalho emocional primeiro, um trabalho de terapia, ou a gente opera logo. Então, assim, a conclusão naquela época, e eu quero ouvir a sua opinião, é uma coisa tangível, uma coisa física. Então, opera primeiro, evidentemente, e depois, claro, você faz um trabalho. A questão é que, aí volto para o começo do papo. Como a gente está decidindo a fazer uma plástica, eu vou mudar meu corpo, existem várias incertezas, né? Como é que você acha, não a visão da gente que está do lado de cá, mas do paciente, o que você acha? Como é que você acha que deve ser feito esse preparo, encarar essa situação? Quer dizer, eu tenho uma coisa que eu não gosto, eu estou pensando em mudar. Tenho medo da cirurgia, meu marido não quer, eu tenho culpa de estar gastando dinheiro com isso. O que você falaria para uma pessoa que está pensando em fazer um procedimento e tem todo esse conflito na cabeça? Lúcio, eu digo o seguinte, tem uma coisa que que é verdadeira, isso a gente pode ver. Nós vivemos nesse corpo. Então, essa é a casa que a gente mora. Nós merecemos viver num corpo confortável. Nós merecemos viver num corpo harmonioso. Você está me contando aqui algo muitíssimo importante. Olha só, a primeira coisa é como essas mamas pesam, né? Ou como aquelas crianças que vão para a escola e que tem aquela que a gente chama de orelha de abano, né? O que nós sabemos? A gente tem uma crença que esse corpo é nosso, esse corpo é relacional, né? Eu tenho uma alma, ele é meu, mas eu me relaciono através dele. É justo que essa alma que habita esse corpo e que precisa se relacionar com as outras pessoas se sinta confiante. Você veja, uma pessoa com uma mama grande é uma pessoa que geralmente ela não anda esticada. Então, às vezes, ela tem problemas de coluna, ela se esconde, né? Sofre bullying. Então, o que eu posso dizer? A primeira coisa é que a gente precisa tomar posse do nosso ser, da nossa identidade. Eu preciso saber que eu mereço viver bem. E que eu não posso dar felicidade para ninguém se eu não estou feliz, Lúcio. Você entende como é que Claro. Tem uma coisa muito legal, uma frase de Michelangelo, quando perguntaram para ele como é que ele tinha esculpido aquele anjo tão lindo. E aí ele disse assim, olha, eu, na verdade, eu só tirei os excessos. Ele via o anjo lá. Que legal isso. E eu acho lindo na cirurgia plástica é que quando você olha para mim, e se eu tenho algo, você está vendo o anjo na pedra. E a gente é tão cheia de preconceito, porque nós não acreditamos muito que a gente merece. Né? Sim. Que a gente, não, mas eu vou mexer, eu vou gastar dinheiro com isso. Qual é o maior investimento que a gente pode ter? Cuidar de você não é um investimento para você. Esse corpo se relaciona. Esse corpo que eu cuido é uma mensagem de amor para o outro. Lindo isso, Cris. Sim. Claro. Mas aí chega o marido, e a gente vê isso ainda hoje, em 2023, praticamente. Eu ainda ouço, por incrível que pareça, embora está diminuindo, mas assim. Mas sabe o que é? Eu queria mudar meu seio, mas o meu marido falou que para ele está bem. Complicado isso, né? Complicadíssimo. Olha, eu vou colocar uma coisa para você. Como eu falei, o corpo é relacional, então sempre é um presente. Eu vou me relacionar através dele, eu vou me expressar através dele. Eu preciso sentir um conforto,
Mas tem uma coisa que eu gosto muito de falar para qualquer paciente, são os currículos ocultos que cada um de nós tem. Uhum. Porque o fato dele achar bom, entenda bem, não quer dizer que ele não possa achar ótimo. Se é que ele acha bom, né? Se é que ele acha bom. Você Ou sabe que qual um dia eu é falei esse para a paciente, medo? eu falei para ela, então opera porque ele está olhando para outra. Quer dizer, tentando levar numa brincadeira, porque o que você vai falar, não é? Eu geralmente eu gosto muito de Hum, dizer sobre a generosidade. Eu acho que nenhum relacionamento ele consegue vingar se você não tiver generosidade. sim. Eu não posso me alegrar só com o seio, digamos. Marido, não posso me alegrar com esse seio que é só para minha satisfação, tá bom para mim. É assim, eu tenho capacidade de me alegrar com a alegria da minha esposa, Muito bom. Muito sabe? bom. Então, quando tem esses entraves, a gente precisa se perguntar e a gente precisa adentrar e aí vocês, com a anamnese, vocês conseguem já pegando que às vezes eles não estão bem, não é Sim, uma sim. questão de que ele gosta do seio dela, mas ele não quer gastar o dinheiro. Assim, nós estamos levantando hipóteses. Porque Claro. quem tem uma relação de amor, né, você se alegra, você tem que ter essa capacidade de se alegrar com a alegria do outro. Isso é generoso, isso é legal, né? Isso é amor de verdade, né? Não é posse. Claro. Senão fica aquela conversa, aquele jogo de, de palavras, de que para que você vai fazer isso, e nunca se converge para aquilo que vai fazer esse casal crescer enquanto casal, né? Sim. Eu começo a achar que o outro tem que viver para mim. Não. Uhum. Embora o meu corpo se relacione, seja a manifestação do meu ser, então, na verdade, eu também eu introjeto a minha imagem a partir daquilo que eu vejo e percebo e sinto no outro e o que o outro me diz desse corpo, eu preciso entender, né? Eu preciso compreender que eu como alma, como o que quer, não é só o corpo. Tem o desconforto do corpo, sim, mas tem uma alma que habita ali dentro. Legal. Então, essa manifestação eu quero, eu preciso, eu posso, e colocar essas palavras, porque às vezes as pessoas elas não conseguem dimensionar o desejo. Uhum. Uhum. Sabe? Porque o desejo ainda é algo proibido. Você sabe Porque que o Buda desejo falava? pode tirar do paraíso, né? Sim, sim. Buda falava que o desejo, que é assim, a causa do sofrimento é o desejo. Óbvio, né? Se você deseja alguma coisa, você tem que lutar por aquilo, você sofre porque não tem, etc. Mas dá para viver sem desejo? Não querer ter desejo já é um desejo, não é verdade? Ótimo. Agora, Cristina, por exemplo, eu já me deparei com esses cabelinhos brancos aqui, nesses 30 anos, com situações desse jeito, por exemplo. O exemplo mais comum é essa coisa da mulher que quer operar. O mais comum são os seios, as mamas e o abdômen, né? Quer dizer, o corpo. É, e a gente ouve coisas do tipo, por exemplo, ai, mas tudo bem, adorei o plano, estou me sentindo confiante, mas eu vou ter que convencer meu marido. E aí, eu penso da seguinte maneira: eu, como profissional, eu jamais vou induzir essa pessoa a fazer. Eu jamais vou ter aquela postura de, mas você tem que fazer, olha esse peito, não sei o quê. Jamais vou fazer isso.
eu faço uma avaliação em cima da queixa que ela me trouxe, em que eu seja capaz ou não de tentar, né, de fazer tudo para melhorar o máximo possível aquele seio, aquela barriga. Mas quando a pessoa fala assim, eu preciso convencer meu marido, fica uma lacuna em relação à minha abordagem, né? Tem como a gente abordar de algum jeito ou eu preciso parar e deixar que ela volte para casa e convence o marido? Olha, Múcio, eu diria assim, quando você chega para um médico e diz que você tem que convencer o marido, a primeira pergunta é: o quanto você quer isso? Uhum. Né? Porque eu não convenço ninguém se eu não estiver convencida. Uhum. Por isso que passa pelo lugar do eu mereço, eu posso fazer. Essa coisa de delegar ao outro, esse poder de decisão, está escondida outra coisa, né? Uhum. Porque eu tenho algum medo que está aí por trás, eu ainda não coloquei na balança quais são os custos e benefícios, eu tenho uma incerteza de onde esse corpo pode chegar, sabe? Porque, Múcio, tudo que eu não sei porquê, né? A gente olha o mundo e as pessoas, porque a beleza, aquilo que tem uma harmonia, é algo que melhora todo o ambiente, a forma como você se relaciona com as pessoas. Você concorda? Sem dúvida, sem Gente, dúvida. tem um barulho que você está ouvindo? Eu não sei se está Não, interferindo aí com você, desculpe, mas está um barulho. Mas o que é importante aqui? Vamos lá. Tem algumas coisas que nós precisamos olhar. Primeiro, a questão da minha identidade. Como eu é que como paciente. eu como paciente, aquilo Uhum. que eu acredito que eu posso definir por mim. Ok. Porque, vamos lá, vamos observar o seguinte. Se eu quero muito alguma coisa, eu preciso ter habilidades que vão fazer esse caminho possível, né? Sim. Então, argumentar, eu tenho que convencer o meu marido, como que é isso? Você entende que você vai adentrar no subjetivo, é subjetivo demais. É diferente de eu falar assim, eu tenho medo de uma cicatriz. E do Uhum. meu marido não, tem aflição de passar a mão em queloide. Isso você pode lidar e você pode trabalhar. Legal. Olha, eu não posso pagar em 5 vezes. Será que dá para 10? Isso é tangível. Uhum. Quando eu falo, eu tenho que convencer o marido, como é que você lida com essa notícia? Você entende? Não dá para lidar com ela. Não. Não, não dá. O que está por trás disso? Isso é só a fala. O Exato. que está por trás dessa fala é o que é que você quer convencer. Você Porque, sabe o que eu como acho? eu disse, eu tenho que ter um argumento. E qual é o argumento que te falta? Essa é a pergunta para o paciente. Eu Porque sempre não dá. falo o seguinte, eu acho o seguinte, e existem estudos sobre isso. Por exemplo, colocação de prótese de mama. Existem estudos que mostram que 98% das mulheres que colocam prótese de mama referem um desempenho sexual aumentado. Isso é um fato. Por quê? Aí tem uma série de coisas que se possa analisar. Porque ela se sente mais sexy, porque a distensão da mama aumenta um pouco a sensibilidade da areola, porque eu sei lá o quê. Não é? Quer dizer, a gente sabe que, no caso, a gente aqui, a hora falar, a gente estava falando da orelha em abano, mas agora a gente está focando em corpo. Né? Mama, abdômen, mas acaba que a gente fala essa coisa de entra marido e companheiros em geral, companheiras, né? Hoje a coisa é mais global.
Quando a gente fala assim, a gente está falando de atração, não é? Quer dizer, então se você vai fazer uma cirurgia para melhorar seu corpo, é porque você quer melhorar a sua atractabilidade, se é que existe essa palavra, sei lá, seu poder de atração, não é? Sim. Atração para você mesmo, atração para o seu marido. Então, eu acho que quando a pessoa fala sobre esse papo de que tinha como ser marido, sei o quê, eu acho que ela está tão frágil em termos de autoestima, né? E talvez até o casamento já está meio esquisito, que ela precisa convencê-lo, mas na verdade ela quer dizer que eu acho que ela quer ouvir que ele apoia e ela vai ficar mais atraível. Como é que a gente fala, meu Deus? Ela vai ficar mais atraente. Atrativa. Atrativa. Sorry, because eu estava no Egito e meu português acabou. Não, você é muito chique, meu Desculpa. amigo. Não, o português é ruim mesmo. Não, deixa eu contar um Então não negócio tem para a ver você. isso, quer dizer, esse papo de assim, quando você vai fazer. O cara, por exemplo, hoje eu consultei um cara. Uhum. Ele quer fazer uma lipo e não sei o quê, um lifting de pubis, que é quando aquela pele do pubis, né, que homens e mulheres temos, sobre o pênis ou sobre a genitália, com excesso de pele, a genitália meio que cai. Então, Tá. ele quer fazer uma lipo e eu sugeri essa coisa do lifting de pubis para dar um desenho mais harmonioso para aquele corpo. Por quê? E ele me falou isso abertamente. Eu quero me sentir mais atraente para outras pessoas, né? Então, quando a pessoa tem essa dificuldade da decisão, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas a Não, você não decisão, tá- eu acho que a decisão real é assim: eu vou me sentir atraente ou eu quero que o companheiro ou a companheira se sinta atraído por mim. Então, se eu preciso da permissão, é porque eu preciso ouvir que sim, faça, porque eu acho que você vai ficar mais atraente. Tem a ver isso? É insegurança da pessoa ou é desestabilidade dessa relação? Ou os dois? Pode acontecer de todo jeito. O que eu preciso te dizer é o seguinte: a sua sexualidade sempre vai começar em você. Uhum, Sempre. uhum. Aliás, a forma como você se relaciona com o mundo começa em você, Claro. tá? Então vamos lá. Quando eu quero fazer uma cirurgia, né? É claro que eu estou buscando um padrão é, de atração maior. E eu preciso olhar para mim e gostar. Hum. E é exatamente aí que entra essa dança no casal. O que acontece? Quando eu tenho essa questão da autoestima, mas eu sinto, a minha autoestima não está tão legal, né? Eu acho que eu vou ficar melhor, eu quero, sei lá, fazer uma lipo, quero ficar com uma barriguinha melhor. Essa mulher, ela tem já introjetado nela que ela existe, ela pode ter desejos. Quando ela diz assim, é diferente de alguém que vai negociar com o marido, Uhum. né? Porque como casal nós precisamos ter exatamente isso, essa Claro. generosidade, essa parceria, o que que nós vamos fazer primeiro, nós vamos investir nisso, eu quero isso. Mas a palavra com eu tenho que convencer o meu marido é assim, eu preciso que ele me dê esse direito, que tem a ver como que eles se estruturaram e, evidentemente, essa mulher ainda precisa trabalhar as suas questões pessoais, né? Uhum. De se sentir no direito, de se ver como casal. E aí é muito difícil para o médico da gente entrar nessa seara, mas de conversar com ela, assim, eu acho que tem uma coisa muito legal, que é ela listar, fala assim, olha, vai para casa, volta daqui, ó, vou colocar, e me diz quais são os seus motivos, por que você quer. Porque às vezes a pessoa ela só coloca assim, porque minha mama não está legal, minha barriga, mas o que é que isso te diz?
né? Eu vou me sentir mais atraente. Eu acho, tem situações em que existe um incômodo mesmo, Uhum. que a pessoa não tira a roupa na frente do companheiro, Sim, 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 sim. né? Uhum. Uhum. Então, olha, que muitas vezes, olha que coisa linda, isso eu acho muito legal. Porque esse corpo e essa alma, eles andam tão juntinhos, que muitas vezes, quando você vai lá e arruma a sua barriga, você se sente tão feliz com você, né? Sim. Você fala, nossa, eu estou mais atraente, então eu começo a ficar mais sedutora, eu passo a ter mais desejo sexual, e a minha vida, a minha conjugalidade pode melhorar, né? Não é uma coisa definida, eu tenho que ter autoestima e faço, porque se eu não tenho, eu não consigo negociar. Não, muitas das vezes a gente precisa levar essa mulher a entender quais são os motivos que ela tem, por que que ela quer, quais são os ganhos que ela vai ter. Que a gente ela Uhum. não sabe mensurar, E você sabe que sabe? eu já tive casos, claro, claro, mas eu já tive pacientes. Eu me lembro que um dia eu estou numa festa, há muitos anos atrás, e eu encontro uma paciente que eu tinha feito uma lipo. E ela, eu acho que tinha bebido um pouco, ela falou assim, apontando, estava eu e a Valéria, né, minha esposa, e ela gritou assim no meio do salão, foi esse aí responsável pelo meu divórcio. Eu pensei, Deus me livre, né? O que está parecendo isso? Parece que. E a Valéria do lado, o que está acontecendo? A sorte é que ela já emendou na história, porque ele, depois que eu fiz a minha lipo, eu me senti tão maravilhosa, eu senti o tanto que aquele cara não me valorizava, e eu chutei. Aí falou aquela expressão, um pé, não sei o que dele, e segui minha vida. Imagina só. E, então, quer dizer, eu não vou dizer talvez assim só a cirurgia plástica, mas assim o ganho de confiança muitas vezes é uma libertação, não é? Sim. Quando essa relação é doente, esse negócio horroroso, a pessoa te menospreza, a pessoa às vezes está sempre falando, mas olha, eu já vi cada coisa em consultório. Eu me lembro que uma vez um casal sentado na minha frente, eu perguntei para ela, eu falei, pois não, o que eu posso te ajudar? Ah, eu não sei se eu preciso de silicone e tal. O cara, Cristina, abaixou, nem sei se está me ouvindo aí, não interessa também. O cara abaixou a blusa dela, era uma blusa de elástico, e pegou no seio, fez assim: claro que precisa, doutor, olha só esse saco vazio, vê se tem condição. Eu nunca vi uma coisa tão humilhante para ela, claro. Aí, lógico, eu pedi para ele sair, que eu precisava examiná-lo. Daí, na conversa, ela me disse: olha, eu não quero operar, eu tenho medo de cirurgia, eu não sei se eu quero um corpo estranho em mim. Eu falei: deixa comigo, eu vou fazer de um jeito que você não tem indicação. Quer dizer, acabou que eu tive que intervir, porque nem sei se aquilo surtiu efeito para ela, real, no relacionamento. Mas eu não vou operar uma pessoa assim que está sendo vítima de uma coisa tão doente, né? Então, assim, é incrível como a gente ainda tem, embora está diminuindo isso daí, mas como tem pessoas que subjugam, se subjugam, né? E olha, homens com mulheres também, sabe? Hoje a gente está ficando cada vez mais comum casais homoafetivos. Eu já vi isso, uma situação meio que de opressão, sabe? Porque o corpo dela, não sei o quê. É inacreditável, né? Como as pessoas, elas, em nome de uma imagem ruim que elas têm delas, elas se subjugam a pessoas que são tão, tão horríveis, não é? Como que você Sim, lida com isso no seu consultório? Essas pessoas que têm essa dificuldade de autoaceitação, de autoimagem ruim, é um trabalho de longo prazo, né? Múcio, nunca começa na fase adulta. É mesmo? Sim, não, não começa. Uhum, Eu digo, se os pais soubessem o poder que eles têm na vida dos seus filhos, uhum, sabe? uhum, Tem uma frase linda que diz assim: olha, como crianças traumatizadas, nós ficamos esperando
que um dia chegue alguém e nos tire desse lugar tão sofrido. O que a gente não sonha é que essa pessoa somos nós enquanto adultos. Que legal isso. Só essa pessoa, e é isso que a gente trabalha com a criança. Não tem alguém que tenha se estruturado saudavelmente que se submeta a isso. Sim. Tem lá uma história. Quando você se relaciona com alguém, você vê a ponta do iceberg. Você está entrando em solo sagrado. A terra que você entra, aonde as coisas acontecem, essa topografia dos comportamentos, aonde isso acontece, tem uma história, tem uma dor, tem uma culpa. Que se arrasta ao longo da vida. Que se arrasta ao longo da vida. Tem um filme, eu vou falar desse filme, que no outro dia eu mandei uma paciente minha, chamada Duas Vidas, com Bruce Willis. Que é justamente... Não é aquele que o menino vê pessoas mortas, não, né? Não. Duas vidas. Duas vidas. Ele encontra com ele menino. Que legal. Assista, eu recomendo. Sabe? Aliás, eu tenho recomendado muito esse filme. Porque o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Diante de toda a situação, imediatamente o que aciona em você é um pensamento. Tá? Vem um pensamento que aciona em você um sentimento que faz com que você se comporte. Tá? O que eu preciso dizer? Diante de situações, nós pensamos diferentes. Eu vou pensar uma coisa, o outro vai pensar outra, o outro vai pensar outra. E você vai dizer assim, o que faz eu deduzir ou pensar diferentemente diante de uma situação das outras pessoas? É porque nós temos uma crença. Então, vamos lá. Eu posso pensar, se eu tiver marcado com você um cinema e você não aparecer lá, né? Eu posso pensar, nossa, o Múcio esqueceu. E eu fico bem, eu vou para o cinema e eu decido. Mas vai ter gente que vai achar, morreu. Gente, aconteceu alguma coisa. Eu estou ligando, às vezes você teve uma emergência, nem lembrou que tinha marcado. Né? A pessoa, aconteceu alguma desgraça. Né? Outro vai pensar assim, sabia, não queria ser meu amigo, era mais fácil ter dito. Ou seja, a gente não forma um pensamento e uma sensação por nada. Sim. A gente vai pensar de determinada forma, e aí é bem legal o que eu digo assim, o óculos que a gente coloca na vida, por coisas que a gente viveu na infância. Né? Sim. Muitas vezes, por isso que eu estava falando do bullying, que acontece, que tem pessoas que vão arrastando a vida inteira esse sentimento de menos-valia, de que não pode. Às vezes, de pais negligentes ou pais muito exigentes, que você nunca acha que conseguiu atingir suprir as expectativas. Pais com transtornos mentais, pais deprimidos. Você olha e você se sente só na vida. E que aquele cônjuge pode ser horrível. Ele pega na tua mão, ele diz que mas ele te olha. Essa sensação desse vazio é que é difícil. Você entende? Claro. Então, quando você chegar lá e você acolhe essa mulher e diz assim, eu vejo você. Você, naquele momento você fez diferença na vida dela. Legal. Então, o que eu acho muito, muito, muito importante entender é que nós temos uma história
que quando a gente vê, e nós também temos a nossa, e por isso que a gente também tem que, de vez em quando, dar uma olhada e falar, nossa, eu estou me sentindo assim, eu estou preocupada com isso, eu estou culpada por aquilo, e dar a gente não ser o nosso algoz, né? Porque Sem dúvida. às vezes o algoz mora dentro da gente, né? Normalmente é. É, sim, claro. E aí a gente dizer assim, olha, eu vou te tirar do canto, Cris. Você tem o direito. E esse olhar, esse você tem. Esse você tem é muito tranquilo, porque deixa eu te falar uma coisa. Como eu tenho um contato próximo a você, assim, de muito tempo, tem algo que, para mim, eu observo muito. É que você tem uma alegria, uma disposição de fazer, mas você vê as pessoas. Você enxerga que tem uma dor ali, sabe? Como você virou quando você falou, olha, peraí, fica lá fora, deixa eu ter um momento com ela. Sim. Né? Então, sim, porque você não pode ser cúmplice desse tipo de situação. Eu não posso, é como ver uma criança ser espancada, não é? Eu acho é que um seria abuso, muito né? É um fácil eu abuso. concordar com o cara e falar, nossa, é mesmo, hein? Inclusive aumentar o preço, tipo, poxa, ele está tão louco para ela operar. Que nem você falou, a sua reação, ela depende da sua. É ruim falar assim, mas depende do seu aporte moral, não é? Mas, Sim, Cristina, claro. eu queria passar para a segunda etapa. A paciente se decidiu, o marido deixou, era uma pessoa maravilhosa, ele deu o dinheirinho para ela. Brincadeira, graças a Deus, hoje muitas e muitas mulheres vivem do próprio dinheiro e é isso que tem que ser, não é? Quer dizer, é o empoderamento sim, a libertação sim, você está com alguém é porque você gosta de estar com ela e tomara que não mais e cada vez menos as pessoas fiquem por dependência, não só emocional, mas também de financeira. Mas então essa pessoa foi operada, e, aliás, ela está se decidindo para ser operada, a decisão foi tomada, mas tem o medo do ônus, que é uma cicatriz ruim, uma complicação, e isso é muito comum. A gente que lida com cirurgias, quando eu sou operado, eu vou pensar, será que a minha cicatriz vai evoluir bem? Pá, pá, pá. O que a gente pode falar? Eu sei que isso é muito vago, essa pergunta, mas como lidar com isso? Eu nunca penso, eu nunca digo assim, fica tranquila porque eu tenho experiência, o meu bisturi é ótimo, a gente vai te acompanhar. Eu sempre digo que a gente vai tentar fazer o máximo e a gente tem tecnologias para acompanhar, etc, etc, etc. Mas ainda assim, eu acho que as pessoas sofrem muito, mesmo confiando na gente, mesmo tomando a decisão correta, há um sofrimento velado ali, porque vai haver uma exposição, a uma agressão lá. Como que a gente pode reforçar nas pessoas essa, sei lá, diminuir esse sofrimento em relação à cicatriz, ao tipo de cicatrização, a complicações, etc. Eu tenho duas chaves, Hum, que eu digo assim, que são duas formas de você trazer a pessoa para o que é mais real. Porque geralmente é aqui, né, que as coisas se passam. A sim. gente não sabe, eu fico catastrofizando, ou uma hora eu estou otimista demais, outra hora eu estou pessimista demais. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é possível ou é provável? Uhum. Por exemplo, se eu virar para você e falar assim, Mus, eu vou morrer hoje? É possível que eu morra hoje? Sim, todo mundo que está vivo pode morrer. Agora é provável. Você está bem aí de vida, você não está com nenhuma doença. Então, é bem dentro disso. Olha, a gente não pode negar que uma cicatriz é uma cicatriz. Agora, qual é o seu histórico? Porque aí é essa avaliação médica, é essa relação que a gente trabalha de confiança e Uhum. que o médico diz, traz e fala assim, o que você está me dizendo? Vamos olhar. Você está me falando uma coisa que é possível, mas é provável?
Quanto que é provável? 10%, 20%, 30%? Porque aí a gente dá uma dimensão para ela dar conta de trabalhar isso. Senão fica assim, né? Fica 100%, tudo Claro. E quanto que isso é um problema nos ganhos que você vai ter? É 10? É 7? Uma cicatriz, até que tem um queloide, mas uma barriga que dobra e que cai na perna. Qual é o ganho? Eu acho que essa é uma forma de trazer para a realidade. E tem uma segunda chave muito importante, que é assim, vamos ver o que você controla e o que eu controlo. Então, é assim, olha, porque tem gente, e é isso, né? O ansioso, ele faz muito isso. Você quer saber tudo até lá, as coisas que a gente não tem resposta. Então, diz assim, ó, vamos lá. Eu sempre falo para qualquer paciente meu, seja quando vai para o meu consultório, ou quando vai se consultar com o médico, eu digo assim, escreva tudo que você tem para perguntar. Pergunte. Faça perguntas. Coloque a sua alma. Diz, olha, eu tenho medo. Como é que é isso? Porque essa relação vai, eu digo assim, que vai balizar esse medo, né? Sem dúvida. E aí você vai dizer para ela, olha o que você vai fazer. A tua parte é essa. Eu faço a sutura e você vai cuidar com a medicação, com isso, com aquilo. Aí você diz para ela qual é a parte. Vamos combinar assim? Então, pois é. quando... Tá. Pois é, tem que ser uma via de mão dupla, né? Quer dizer, Claro, você vai cuidar, você vai ter que cuidar. E a gente tem, o que eu imagino é sempre assim, eu acho que a gente tem que tentar passar uma certa segurança de dizer, eu não consigo dominar tudo, mas seja o que for que acontecer, a gente está do seu lado, né? A gente tem condição de conduzir uma eventual complicação. Eu não vou te abandonar. Claro. Mas, Lúcio, sabe o que acontece? Tem uma coisa interessante. Tudo na vida, eu digo, a vida é fé. Se eu achar que eu não vou chegar, a gente pega o carro da gente, eu tenho que ter fé que eu vou chegar ao consultório. Claro, Se não tiver, claro. ninguém sabe. É isso Você aí. entende que a Sem gente dúvida. precisa dizer para o outro que é o seguinte, todo ato na vida é um ato de fé. Lindo isso, Cris. Tá? Lindo Porque isso. senão a gente fica perdido em coisas impossíveis. Sim, Você sim, não sim. tem como controlar. Como é que eu vou dizer, eu vou ficar. Aí a gente traz para o real. Fala assim, olha, vamos fazer uma coisa? Tinha um ato de coragem, porque a coragem não é não ter medo, porque assim, eu gosto muito dessa palavra coragem, porque a coragem é quando nos falta a gente fica lá escondidinho, né? Ai, não faço, porque eu tenho muito medo, eu estou ali e eu não vivo. E quando eu sou muito corajoso, eu me torno muito prudente. Você Legal. concorda? Absolutamente. Então, Tudo é um meio, né? é essa decisão. Então, assim, olha, com fé, porque a gente acredita que vai chegar e todo ato na vida é um ato de fé. Só precisa do quê? Coragem. Ter a Você sabe que eu capacidade adoro? de... Eu sempre, a gente brinca de vez em quando, eu adorei isso daí. Todo tipo de decisão é o momento em que você põe à prova a sua fé. A gente brinca de vez em quando, você coloca umas coisas tão legais que dá vontade de a gente fundar uma igreja para falar amém nessas coisas que são fora de série. Querida, ó, Cris, a gente já estava chegando a 50 minutos. É bom a gente, infelizmente, parar por aqui, porque senão o Instagram simplesmente corta a gente. Eu estava ouvindo a Will Survive com a Gloria Gaynor e eu quero terminar com ela.
porque eu acho que todo ato de coragem é um ato de decisão para ir para frente, para sobreviver. E a gente não sobrevive sem essa fé, sem essa coragem que você está falando. Pode até sobreviver sem cirurgia plástica, mas sem a coragem, não. Querido, eu te agradeço muito. Você é fora de série. Espero que a gente possa conversar de novo outras vezes, tá bem? Muitas, sempre, querido. Um beijo enorme. Obrigado, Cris. Você é fora de série. Gente, essa é a doutora Cris Borges, psicóloga. Ela está no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Cris? É @Cris com H, C-H-R-I-S, Borges, psicóloga. Psicóloga. É isso aí, gente. O que vocês precisarem, essa mulher é demais. Tá bom? Um beijo para você, Cris. Bom fim de semana. Tchau. Beijo, querido. Tchau, um abraço.